Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um plenário esportivo aqui pela TV Assembleia, pela FM Assembleia 96,7 e também pelas plataformas de streaming. Hoje nós vamos falar de Copa do Nordeste e de Campeonato Cearense, porque os 3 clubes principais do estado estiveram envolvidos nas disputas da Copa do Nordeste no último final de semana. E amanhã, terça-feira, já teremos o primeiro Clássico Rei do ano. Tudo isso daqui a pouquinho no plenário esportivo que está no ar e volta já já. E estamos de volta com o plenário esportivo, falando logo do Ceará Sporting Clube. O Alvinegro de Porangabuçu fez um bom jogo sábado no estádio Presidente Vargas e venceu o arrumado time do Sampaio Corrêa por 2-0. Para falar sobre esse resultado e outros, nós vamos escalar um time de comentaristas aqui, o Fernando Graziani, o Renato Abreu, o Polêmico, e Paulo César Noróis. Eu começo com o Graziani e pergunto, o Ceará de sábado é aquilo que a torcida espera ou pode render mais ainda? Foi um bom jogo? Tudo bem, Carlos? Um grande abraço para você, para o Renato, para o PC. Sem dúvida, um jogo muito importante para o Ceará, porque inclusive o Mourinho, disse que esse jogo contra o Sampaio não era para ser tratado como teste, que ele já tinha feito os testes e que era um jogo realmente para tratar ali como um jogo da temporada já, com todos os jogadores tendo feito várias partidas. Ele também montou a equipe de várias formas até chegar nesse jogo contra o Sampaio. Lembrando, o Sampaio chegou ao PV sem ter tido tomado nenhum gol na temporada. Então, era um adversário de respeito. E tinha vencido o Bahia por 1-0 na Copa do Nordeste. O Ceará conseguiu fazer um jogo de domínio absoluto. Em momento algum, o Sampaio Corrêa teve controle do jogo. O Ceará tocou bem a bola no meio campo. Foi escalado, sem dúvida nenhuma, de uma forma bastante inteligente pelo Mourinho. Pela primeira vez, o Ceará jogou com um volante de contenção e um volante mais de saída de bola. E começou com o Giancarlo ali na frente, como o articulador. Depois, no intervalo, que entrou o Guilherme Castilho, e por coincidência os dois fizeram os gols, Justamente o Guilherme Castilho fez o segundo gol e ele entrou no lugar do Giancarlo, que fez o primeiro gol. Gostei muito da movimentação do Ceará, principalmente no setor ofensivo. O Janderson, que vem se tornando o principal jogador do Alvinegro nesse começo de temporada, muito agudo, jogando pelo lado esquerdo. Vitor Gabriel, que não é um primor de finalização, inclusive perdeu um gol logo no comecinho, mas é um jogador que conhece a posição, que dá alternativas e assistências interessantes, tanto que participou do gol. O primeiro gol foi uma jogada muito boa do Luvanor, que fez um lançamento perfeito para o Vitor Gabriel, que se enfiou dentro da zaga do Sampaio, que estava colocado em linha. Então, acho que o Ceará, de todos os jogos que fez até agora no campeonato, esse contra o Sampaio foi o jogo mais arrumado e que a gente viu aí, 80%, 90% dos titulares e do que o Mourinho pensa para o decorrer das competições. É claro, é evidente que isso vai ser transformado no decorrer das competições, tem a Série B para começar e outros jogadores virão. Acho que o Ceará está bem servido ali no meio-campo, mas eu só coloco um adendo. O sistema defensivo do Ceará ainda é frágil. O Sampaio levou perigo em bolas aéreas, principalmente. As laterais do Ceará sofrem demais, os laterais sofrem muito. A zaga ainda acho que precisa de 1 ou 2 jogadores para chegarem como titulares. E o Ceará hoje tem um goleiro confiável, que é o Richard, mas nenhum outro. Então, eu entendo que o Ceará, do meio campo para frente, foi bem montado, especialmente o Juliano Camargo, que foi contratado para isso. Trouxe bons jogadores, é o suficiente realmente para fazer uma boa Série B com esses jogadores, mas o time ainda não é uma construção formada, até porque está muito no começo, e me preocupa o sistema defensivo do Ceará. Mas contra o Sampaio, foi uma partida segura, dominou amplamente todos os critérios. O Ceará foi melhor do que o Sampaio, mereceu a vitória e a recuperação na Copa do Nordeste. Depois da derrota para o Ferroviário, venceu o Sampaio e já se coloca ali na bordinha do G4 em 2 rodadas da Copa do Nordeste. Renato Abreu, o jogador Giancarlo vem atuando bem, fazendo gols e já começa a cair das graças da torcida alvinegra. Ele já ganhou, já conquistou definitivamente a posição. Hoje o Vina é um segundo plano ali no meio campo do Ceará? Você disse bem, ele já ganhou a torcida
caiu na graça e o Vina está caindo na desgraça da torcida. Na verdade, a situação do Vina é difícil, porque ele é um jogador símbolo, não é? Fez uma temporada maravilhosa pelo Ceará, até a gente já analisou aqui em outros programas, foi muito fora da curva. Mas o fato é que o Vina, por ser um jogador mais caro, por ser um jogador que também ficou marcado pela derrocada, a queda para a Série B, nos ombros dele tem muita responsabilidade e ele não está conseguindo entregar. O técnico, eu acho que agiu corretamente, ele repensou o Ceará sem o Vina. Ele prometeu evolução. Quando o Ceará perdeu para o Ferroviário 3-0, que a gente já analisou aqui, e a gente até disse que não era terra arrasada, é claro que foi uma derrota que marcou, porque perder de 3 para o Ferroviário, embora o Ceará tenha tido os primeiros 15 minutos daquele jogo em que ele poderia ter feito 1 ou 2 também, mas o fato é que não fez e perdeu. Naquela derrota, eu me lembro bem que a gente analisou aqui que a torcida do Ceará tinha que ter um pouco de paciência, que não era terra arrasada, e o treinador prometeu evolução. Me parece que essa evolução foi demonstrada no jogo contra o Sampaio, porque o Graziani já deu aí o cartão de visita do Sampaio. É um time que não tinha tomado gols, é um time que surpreendeu o Bahia ganhando, não é? Do time do Bahia, que aliás ontem o Ferroviário também surpreendeu, empatando, a gente vai falar depois. Mas eu acho que o time do Ceará mostrou evolução, e sem o Vina, né? Claro que as laterais do time são carentes, o Ceará vai precisar de contratar ainda. Contratou um lateral direito, né? O Varley, que veio do Curitiba, né? Vamos ver se ele encaixa bem, porque realmente o Ceará precisa de laterais, ele precisa de um zagueiro que dê coesão, mas o fato é que o que ele tem, o técnico apresentou evolução. Ninguém pode negar que aquele jogo de ontem, que muita gente achava que seria um jogo dificílimo para o Ceará, não é que foi fácil, mas o Ceará dominou o jogo, teve jogo sob controle, como bem disse o Graziani, teve jogo sob controle, ganhou 2-0 sem muito sobressalto. Bolas na trave, gols perdidos. Eu acho que o Ceará evoluiu, e essa evolução chega num momento importante na véspera do Clássico. Porque você já imaginou se o Ceará tivesse perdido para o Sampaio, quer dizer, entrado no momento na desconfiança do torcedor, na véspera de um Clássico. Então, quer dizer, você vê como é o futebol, né? O Ceará, que começou perdendo para o Ferroviário, 1000 dúvidas surgiram, 1000 pontos de interrogações, a pressão do Vina aumentou, o treinador tira o Vina, não leva nem no banco, dizendo que vai fazer ajustes, etc. Faz os ajustes sem o Vina, consegue uma vitória em cima do Clássico, e quem perdeu foi o Fortaleza. Quer dizer, como futebol, um negócio interessante aí. O Ceará venceu e convenceu, vai pegar um Clássico amanhã, que é um jogo que todo mundo sabe que não tem favorito, é um jogo que é sempre difícil, o maior adversário do Fortaleza é sempre o Ceará, o maior adversário do Ceará é sempre o Fortaleza, independente da situação dos dois clubes, a gente sabe isso, de có e sateado. Então o Ceará chega motivado por uma rearrumação de casa, claro que o time não é a última maravilha do mundo, né? Não é a última Coca-Cola do deserto, mas chega mais arrumado, e chega com confiança. Isso é importante para um clássico onde ele vai ter um adversário muito mais vigoroso, que é o Fortaleza, que, no entanto, que o pessoal fica dizendo assim, o Fortaleza não jogou nada contra o ABC, mas o ABC teve méritos, né? Não é porque só o Fortaleza não jogou, tem um outro time também que joga. Então, aí nessa questão do clássico, o Fortaleza chegou... O clássico vamos falar daqui a pouco. Eu sei, eu estou só dizendo que uma coisa leva a outra. O Fortaleza termina chegando mais pressionado, e isso é que é o futebol. O futebol é legal por causa disso. Ô Paulo César Noronha, o Ceará, para chegar aos seus objetivos este ano, ainda está com um elenco curto? Precisa robustecer mais ainda? Abraço a você, Carlos Silva, Renato, Graziani, todos de casa. Eu acho que sim, acho que é uma construção. Acho que o Renato resumiu bem quando disse, não quer dizer que está pronto. Não está pronto, realmente. Embora mostrasse aí a evolução no jogo contra o Sampaio Corrêa. Agora, para sedimentar essa melhora, é preciso de resultados e de atuações, principalmente, em sequência. O Ceará precisa mostrar que não foi um ponto fora da curva, né? É um início de um momento de afirmação, onde o time começa a se encontrar, o treinador começa a encontrar a formação ideal. Evidentemente que virão reforços, o Ceará tem carências aí. Na lateral direita, o Varley vem em boa hora, porque o
O Ceará perdeu o Michel Macedo, que ainda vai demorar um pouco para voltar, né? Que foi operado, né? Tá trazendo o Varley, porque o Igor, o Igor é o Boiú, né? É o mesmo Boiú, né? Não. Buiú é o Carlos Ítalo, é o Ítalo. Os dois, né? Marcos Ítalo, é o Marcos Ítalo. Pronto, o que é o Marcos Buiú. Ítalo. E o Igor, nenhum dos dois, é. né? O Igor foi emprestado para o CSA, eu acho, alguma coisa assim, voltou. Não, Enfim, jogou no Curitiba. Não, o Igor, mas depois que ele veio para cá, ele não foi emprestado. Então, pro Curitiba, o Varley, né? Não, o Igor também. O Igor, esse lateral? Sim. Não, agora não me lembro exatamente. Acho que ele foi emprestado. Não deu no couro aqui, emprestado. Não, ele foi emprestado, o Igor. Enfim, é uma carência que o Ceará tem na lateral direita e que vai tentar suprir com a vinda do Varley. Né? A lateral esquerda, acho que até o William Formiga deu uma melhorada no setor, deu um pouco mais de consistência. Não é o lateral de encher os olhos e tal, mas pode crescer. Porque eu acho que assim, o time, quando ele encaixa também, quando ele dá a chamada liga, né? Potencializa até o futebol dos que são menos providos de técnica. Né? Porque você tem uma identidade de time, tem uma forma de jogar, quando isso é assimilado, o time tende a jogar melhor, mesmo aqueles jogadores que não possuem tanta técnica. A boa notícia é o encaixe do Jean Carlos, que foi contratado para ser o camisa 10, para ser o organizador, para ser aquele cara que chega batendo, né? Que cobra faltas, que cobra pênaltis, enfim, tem um chute. O líder, né? O líder, né? O famoso camisa 10, né? O camisa 10 na essência, como a gente conhece. Faz tudo. Aquele camisa 10 mesmo que joga ali centralizando Chamava as ações. ponta de lança, né? De meio ataque. Não, ponta de lança era até o 8. Era o 8, no caso, eu lembro que 10 era o clássico. o Hamilton Melo jogava com a 8 e era o ponta de lança. Era o Fortaleza. Lucinha que era o 10, exatamente. Enfim, o Ceará eu acho que tem a condição, porque é preciso que o Ceará encontre essa tranquilidade para poder arrefecer um pouco essa pressão que vem de fora, por conta de todos os acontecimentos do ano passado que desembocaram na queda do time, os problemas administrativos, a pendenga lá com o presidente, renuncia, não vai para o jogo porque não pode ir, porque não pode encontrar o torcedor, que o torcedor está ameaçando até a família. Aí tem a questão do Conselho Deliberativo, que a Justiça mandou, a partir de hoje, que o Ceará marque a eleição, e aí já temos algumas reviravoltas, né, nessa área. O Danilo Lopes, que é vereador, inclusive, que também é chamado Danilo Ferreira. Danilo Ferreira, filho do Gilberto Danilo Ferreira. Ferreira Lopes, na verdade. Filho do Gilberto Ferreira, que foi árbitro de futebol, morreu muito moço. Mas o Danilo ganhou, nos últimos dias, aí, o apoio do Evandro Leitão, que é o atual presidente do Conselho, que é uma reviravolta, até porque o Robson é cria do Evandro, né? E o Evandro perde, aliás, o Robson perde esse apoio aí, não para ele próprio, porque ele já está praticamente de saída, né? Mas perde a condição de fazer um presidente de conselho mais próximo dele. Uhum. Então, é preciso que eu acho que se resolva definitivamente essa questão do conselho, porque embora a gente diga que o conselho não entra em campo, sim, mas essa briga mantém o torcedor bifocado. Ele, ora está olhando para o campo, ora está olhando para essa disputa. Ela mantém os torcedores desunidos também, porque cada um escolhe uma ala. Então, é preciso para o Ceará, por tudo que passou recentemente, o Ceará precisa de um foco. Ser focado em ganhar, em jogar, em dentro de campo ir bem, para poder arrastar o resto por trás. E se resolver esses problemas extra-campo, aliado, é claro, com o que vem desempenhando o Morínigo, né? Morínigo. É um nome complicado. É complicado mesmo. Apesar de não ter nenhuma... Mas, não é um voivoda, mas... Chama de Mourinho. Eu acho que ele vai ser chamado de Moringa. Agora, eu pensei, para aumentar os problemas extracampos, eu não sei se o Graziani já viu essa notícia, mas eu recebo de um cidadão que eu considero muito a respeito, o Fábio Campelo. Ele me manda aqui que o Ceará, os jogadores Yuri Castilho, por isso que na abertura aí eu confundi os Castilho, e o Jô colocaram o Ceará na justiça. O Yuri Castilho estaria cobrando R$ 732.550 e o Jô cobrando R$ 1.335.971,22. Eles estão pedindo, né? A justiça, vamos ver o que a justiça define, né? Eu estou falando, não é no aspecto se vão ganhar, se não vão. Eu estou dizendo que é mais um problema
que surge já na Não, eu- conturbada Castilho. vida alvinegra. O Yuri Castilho ainda tem aí, foi contratado ainda no ano de 21, né? Foi uma aposta, um jogador que tinha ido bem na 4ª divisão, na 3ª divisão e tal, e apostaram. E eu não sei lá qual é a Eu acho que questão o problema trabalhista do dele. Ceará, Só terminar viu? aqui. A questão trabalhista dele eu não sei. Agora o Jô, que passou aí 4, 5 meses, chegou aqui. Jogou outro, nada. Não sei o quê. Ainda tem a petulância de pedir 1 milhão, então. Não sei se É um também. escândalo isso. Também não sei se prometeram e não cumpriram, né? Mas quando contrataram já sabiam que era um jogo de alto risco. É verdade. Agora, o problema, essa questão trabalhista aí, isso é uma questão que a Justiça do Trabalho vai dirimir se tem. Eu acho. Procedência ou eu não. acho que o Jô exagera nesse negócio aí. O cara. Mas não dá para a gente saber, né? Porque ninguém sabe Mas como é que foi o acordo. Como a gente sabe que Justiça do Trabalho, e durante muito tempo eu trabalhava no Povo, eu fiz. Isso aqui era uma fábrica de causas trabalhistas. O Não Fortaleza- faltava pauta, né, para o vocês. Fortaleza era uma montanha de causas trabalhistas, o Ceará também. Né? Até que o Evandro veio e equalizou no caso do Ceará e o Fortaleza se organizou também. Mas sempre tinha muito abuso e exagero. Agora, os Também clubes, antigamente era perene, você os clubes fazer eram, a dívida e dar para o os clubes eram desorganizados, não tinha faturamento, não tinha orçamento, vivia só de renda e hoje a realidade mudou. Os clubes chegaram a perder a audiência. Sim. O Fortaleza perdeu a sede E social. você perdia audiência, meu amigo, você perdia audiência, você perdia o processo. Agora, o problema do Às Ceará vezes precisa era a revelia. ser resolvido a partir da situação do Robson. O Robson, no final agora de janeiro, ele anunciou que ia realmente anunciar Não, disse que poderia. que poderia, que seria agora em fevereiro. Bom, nós estamos em fevereiro, já é o carnaval, e é preciso que isso seja realmente equalizado, né? Quer dizer, o Paulo César deu uma informação aqui importante. O Danilo, que era supostamente um candidato de oposição, recebe a chancela da grande liderança que é o Evandro Leitão. Foi o maior presidente do Ceará, considerado no rol dos maiores presidentes de todos os tempos, junto com o Franzé, que é um ícone da torcida, etc. O Eulino, o Góes, etc. Então é preciso resolver o problema do Robson, porque é muito desconfortável um presidente que não pode ir assistir o jogo do seu time. Isso é um negócio muito desconfortável. Verdade. Quer dizer, um presidente que não pode ir para o estádio ver o Ceará jogar, Tem um azar de eu jogo sempre no PV. e ainda no PV. Quer dizer, isso é um negócio desconfortável demais. Então, é preciso resolver, que se resolva da melhor forma possível, Nós vamos- para o Ceará focar dentro de campo, que é onde ele vai ter que conseguir os seus Deixa eu objetivos. só fazer uma correção Sim. aqui. Correção não, eu e o PC estávamos certos. O Igor Inocêncio, ele era do Curitiba, lateral direito, veio para o Ceará, não foi bem, foi emprestado para o CSA, Eu lembro disso. volta para o Ceará numa eventualidade, mas realmente tem jogado mal. O Marcos Ítalo Buio não tem condição. O Michel Macedo está machucado, tanto que quem está jogando é o Kaique improvisado. Vamos então ao bloco do Fortaleza. Agora, porque- só antes do Sim. Bloco, me permita, porque eu não podia deixar de fazer esse registro aqui, já Ah. que é Ceará. Eu tomei um susto quando eu estava vendo a televisão, a Globo, canal aberto, televisor de maior audiência do país, botou um jogo, e eu disse, que jogo é esse? Supercopa Feminina, era o Flamengo, eu digo, é o Flamengo ou é o Sport? Era o Flamengo, do Rio, e o Ceará, eu digo, pô, o Ceará e Flamengo, aí o jogo foi uma desmoralização, porque agora as meninas têm culpa não, tinha uma menina de 14 anos, aí O resultado Ceará disso- desfez toda Pois aquela é, mas- base que ganhou mas- o Campeonato Brasileiro, Mas, né? Carlos Que Silva, subiu, Isso melhor dizendo. reflete um pouco de falta de cuidado. Ó, o Ceará tinha um time competitivo, aí o Ceará desmonta, que foi a primeira vítima da queda para a Série B, foi o departamento feminino. Mudou comissão técnica, aí mudou tudo. E o Juntou futsal vai ali, pelo mesmo caminho. juntou um time na véspera daquele jogo, um time amador, Para fazer vergonha, e, levar de 10. a marca Ceará é que foi desmoralizada publicamente para o Brasil todo. É a instituição pela Globo. que estava É a no instituição jogo. que estava em campo. Quer dizer, concordo. foi 10, podia ter sido 15, 16. Na verdade, Ninguém vai chegar na televisão, na TV Globo, e dizer, olha, o time formado às pressas do Não. Ceará. Não, é o Ceará Esporte. É o Ceará. a Isso finalização, é reflexo finalização foi 46-1. Não existe. Não, na verdade é o seguinte, as meninas realmente não têm culpa alguma, até Não, falei tem hoje não. na rádio, mas achei uma exposição muito grave, Da marca. muito grave da marca. rapaz. Verdade. Se por acaso o Ceará, que cogitou o ano passado entregar, inclusive a vaga na primeira divisão, porque eu acho que nessa hora tem que ter maturidade. Olha, se realmente a gente não tem condição, infelizmente a gente vai perder, vai entregar a vaga, vai voltar lá para a terceira divisão, Passar segunda um divisão. papelão daquele. Porque as meninas, o Ceará está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e se não arrumar um time, vai ser todo jogo isso. Todo jogo isso. Então é um negócio. Vai ser o saco de pancada É um da negócio Série A do lamentável. brasileiro. Eu sei que a diretoria está tentando buscar um parceiro, porque na verdade o Ceará não quer mais gastar com futebol feminino.
Nem tem, né? Porque o orçamento acolchou agora. Né? Exatamente. Para bancar o time masculino. Mas aí, PC, aí o negócio é o seguinte, dê uma entrevista coletiva, aberta, seja transparente e fala, não dá. Não tem condição. Mas você vai lembrar, vamos desfazer o time. É melhor do que ficar tomando 10 a 0. Mas eles chegaram a fazer esse anúncio no final do ano, depois da queda. Só que houve uma pressão muito grande. Afinal de contas, o Ceará passou 3 anos brigando por essa vaga na Exatamente. Série A, né? Até conseguir. Exatamente. Foi campeão, ainda mais. Também teria uma série de punições aí. Você não pode simplesmente abandonar. Claro, exato. Agora, eu conversei na sexta-feira. Agora eu concordo, a exposição a esse da marca, rapaz. Agora, o juiz também, Grazi, ele é um cretino. Porque com 47 minutos já, com 9 a 0, ele deu mais 4 minutos. Aí o Flamengo fez um 10. Eu conversei com a Yara Costa, que é colunista lá do Jornal Povo, repórter e colunista de futebol feminino, uma das pessoas que mais conhece futebol feminino aqui no Ceará. Na sexta-feira eu estava conversando com ela na redação. Eu falei, Yara, vai ser 10 a 0. Mas a gente falou assim, não era brincadeira, não. Era assim, desse jeito aí, que você está me contando a situação, não vai ter jeito. E foi 10 a 0 cravado. Foi. Quer dizer, e poderia ter sido mais. Mas, Graziane, já que você está com a palavra, vamos ao bloco do Fortaleza? Mas deixa eu só falar uma coisinha aqui que é importante. Isso também tem muito a ver ainda com o fato do futebol feminino ainda não ser algo sustentável. A gente sabe que o futebol feminino está avançando por imposição. Sim. Não deveria ser assim. É verdade. Mas não tem outro jeito, já que é uma forma de dar visibilidade. E a CBF passou a obrigar os clubes de primeira divisão a investir no futebol feminino. E aí era o que estava havendo. Só que quando você cai, e na maneira que o Ceará caiu, o orçamento bichou. E cá para nós, eu acho completamente triste essa situação, mas eu também entendo o lado do dirigente, que diz assim, se você for dizer para a torcida que não pode contratar algum jogador, o time não pode ser fortalecido porque tem que investir no futebol feminino, você vai lá e quebra o clube. Pois pensei, já que você está com a palavra... campeonato, então, vamos ao Fortaleza, porque senão o programa termina só com esse assunto. Porque isso aí, no final das contas, vale para todos. Mas já que você está com a palavra, vamos ao Fortaleza, porque 2 a 0 para o ABC, muito embora o ABC esteja a 21 partidas sem perder em casa... 26 agora. 26? Era 25 e agora 26. Frasqueirão. 26 sem perder o Frasqueirão? Mas esperava-se mais do Fortaleza. Esse resultado serve como um sinal de alerta. Olha, nós não somos imbatíveis. E serviu também para que o treinador tire mais conclusões de que time ele vai usar nas competições mais importantes, como a Libertadores e a Série A? Eu acho, Carlos Silva, que a gente tem que partir do princípio... Eu pelo menos, me proponho sempre a comentar em cima de desempenho e não de resultado. Porque é muito fácil você comentar em cima de resultado e dizer que ganhou de 1 a 0 foi maravilhoso, porque ganhou. Ganhou 5 jogos de 1 a 0, o time está bem demais. E às vezes não é. Às vezes as circunstâncias estão ajudando. Assim como também quando você perde, também não pode tratar como terra arrasada, como a gente citou aqui no jogo do Ceará contra o Ferroviário. Nesses momentos em que o Fortaleza, principalmente, perde, e isso não é de hoje, isso já vem acontecendo, toda vida que se perde, aí vai se criticar porque o treinador faz rodízio, porque isso, porque devia ter botado um time A, o time B, o jogador A não pode ficar de fora, o jogador B também não. Mas é tudo em função do resultado. Se ganha, valeu. Tá? Agora, eu procuro ter um pouco mais de parcimônia no sentido de analisar que, primeiro, a gente analisa jogo, o treinador e a comissão técnica de todos os times, não só do Fortaleza. Eles fazem um planejamento. O planejamento inclui várias semanas, meses. O jogo do Fortaleza lá foi no sábado. Terça-feira tem clássico. É óbvio que o jogo mais importante em termos... por exemplo, se é de perder um dos dois, qual você prefere perder? Você quer ganhar os dois. Mas se tiver que perder... Então, é óbvio que há uma preferência pelo clássico, por tudo que ele representa, mesmo sendo um clássico de campeonato cearense, com os dois times já classificados. Mas conta muito. O que acontecer amanhã vai ter repercussão, para um lado ou para o outro. Sem dúvida. Isso aí não tem dúvida. E a diretoria, tanto do Ceará como do Fortaleza, e os treinadores, os jogadores, sabem disso. Então, não é parâmetro o que aconteceu no fim de semana. Parâmetro é o que vai acontecer no jogo, que é o embate das duas maiores rivalidades do Estado. Dito isto,
aí analisando e focando no jogo em si, o Fortaleza não fez por onde ter um resultado melhor. Vamos dar o crédito também ao ABC, que ninguém é 26 jogos aí invicto dentro de casa à toa. Ele tem algum mérito, né? E também a gente não pode esquecer que os times daqui, a gente às vezes acha assim, um absurdo empatar com o time X do Nordeste. Olha, se aqui às vezes você tem dificuldade para vencer o Barbalha, engole prego para pegar o Floresta, o Atlético. Por que não vai ter dificuldade quando enfrenta isso aí? Eu acho natural, e principalmente em início de temporada. Desceu o Calcaia por 1-0 Isso. e quase se complica. O Barbalha foi com gol no último minuto. Foi, exatamente. Então, agora, realmente a atuação de sábado foi uma atuação abaixo da própria média que o Fortaleza vinha apresentando, mesmo nos jogos que ele não agradou tanto. Foi um jogo, talvez pelo fato do ABC ter começado logo ganhando o jogo, e aí o ABC também não jogou como o maior campeão de estaduais do país, ele jogou pelo resultado. Ele passou a semana, o treinador passou a semana botando o Fortaleza nas nuvens, dizendo que era uma honra enfrentar um time que vai disputar a sua segunda Libertadores seguida. Então eles jogaram o jogo da vida. E o Fortaleza tem que estar preparado para isso, porque para muita gente, assim como ele quando vai enfrentar um Flamengo, um Corinthians e tal, é o jogo da vida, sempre. Quando, na atual circunstância, quando você vai pegar aqui em nível de Nordeste, vai pegar o Fortaleza, você está pegando o time que está na melhor situação. Então todo mundo vai querer ganhar, todo mundo vai querer dificultar e tem que estar preparado. Então a lição que esse jogo contra o ABC deixa é exatamente isso. Todo jogo você vai ter uma pedreira. É claro que aqui e acolá você vai conseguir encontrar o caminho das pedras, faz uma goleada e o jogo se torna fácil. Mas, a princípio, todo mundo vai vender a alma para ganhar do Fortaleza. Ô, Renato Abreu, ou pelo menos para não perder. O Fortaleza deve ter como uma das suas principais metas em 2023 o pentacampeonato. Isso todo mundo sabe. Ele teria entrado em campo sábado, já pensando na terça-feira, amanhã, no clássico contra o Ceará, porque, muito embora é um clássico que não vai decidir nada, apenas posição na tabela, mas é ganhar do Ceará, é começar a bater o seu principal adversário já do início do campeonato. Pode ter acontecido isso? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Fortaleza encaixou no jogo contra o ABC. Eu acho que não é porque pensou no clássico, até porque o time que vai jogar o clássico não deve ser aquele. Quer dizer, o Vojvoda... Talvez aí é onde é que ele pensou no clássico. Pronto. Na preservação. Aí ele pensou no clássico aí. Mas o time que entrou em campo, ele estava focado no jogo contra o ABC. Agora, o jogo não fluiu, o jogo não aconteceu, o Fortaleza fez uma apresentação bizonha e o ABC teve méritos. A história da corda, né? O ABC passou a semana dando corda, né? O Fortaleza Porque aqui também tem um detalhe também. O Fortaleza busca um pentacampeonato, que por todas as circunstâncias ele é importante. Por quê? Porque o Ceará tem um penta, que é questionado, etc. Um penta não sei quando, que foi uma decisão 15-19. política administrativa da federação à época, presidida pelo Mário Degésio, que aí nunca foi muito digerida, aquele negócio todo. O Fortaleza, em conseguindo esse penta, será um penta que vai dizer, esse foi no campo, esse foi jogado e tal. Só que... E ainda passa no número de títulos. Só que a torcida do Fortaleza precisa entender uma coisa. Isso é normal do torcedor, mas precisa entender uma coisa. Fortaleza e Ceará sempre será um jogo parelho. Independente do Ceará estar com problema, o presidente do Ceará não pode ir para o estádio, o Ceará não sei o quê. Vai ser sempre um jogo parelho. A torcida do Fortaleza precisa entender que o Fortaleza não é o Real Madrid do Nordeste. Porque ficam com essas besteiras. O Real Madrid perde. É o Real Madrid do Nordeste. Aliás, o Madrid quase não ganha do Valência. O Real Madrid está péssimo. Inclusive, o Flamengo é mega favorito, viu? Tomara que o Flamengo ganhe. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. A corda é universal. Olha, meu amigo Graziano dando corda aqui. Olha, mas eu quero dizer que é o seguinte, olha, vamos parar com esse negócio. Primeiro, que o Campeonato Cearense já está no papo. Cada jogo, o Fortaleza é o adversário a ser batido. E isso transforma os jogos em jogos difíceis. O Paulo César disse, os jogos do Fortaleza de 1-0, não sei o quê, foram jogos em que o Fortaleza ralou para ganhar e não fez grandes exibições. Eu disse isso aqui no programa passado. Passado não, que eu não estava, no programa retrasado eu disse, olha, o Fortaleza ainda tem que melhorar o seu rendimento, é normal, está começando a temporada. Essa derrota talvez tenha sido num bom momento. Talvez tenha sido um bom momento. Quebrou a castanha do time, não pode mais ser campeão invicto. Que também... Calce as sandálias da humildade. Bote a sandália da humildade, né? Esse jogo com o Ceará é um jogo
parelho, é um jogo igual, acaba com essa história que o Fortaleza está na Série A, o Ceará está cheio de O problemas. Fortaleza na terceira divisão ganhou o campeonato em cima do Ceará, que estava na primeira. Pronto, então E não faz tanto tempo, não, faz 10 anos atrás. Claro que isso, o Vojvoda não pega essas cordas, mas o torcedor do Fortaleza está muito fanista, eu só vejo Real Madrid do Nordeste, não sei mesmo o quê, e não é bem aí. Eu acho que o Vojvoda hoje deu uma declaração muito importante, ele chamou a atenção dele, ele disse, olha, essa derrota tem que servir de aprendizado. Não, mas ele falou. Então, eu acho que é por aí. É por aí, e Graziano? reconhecer que o adversário ganhou por mérito. Não, o ABC jogou super bem. Assim, são duas análises, né? Quando a gente fala, o PC e o Renato já falaram, você também. Quando tem uma análise de um vencedor, tem o perdedor, tem méritos e deméritos. Assim é o futebol, né? Assim é o futebol. Raramente você vai ver um time que ganha do outro e que não exista demérito do outro lado, né? Assim, isso é um embate. Quando você está jogando um jogo de tabuleiro entre duas pessoas, vai acontecer isso, né? Um vai ser menos inteligente ou menos importante ali na hora de fazer as jogadas, enfim. Vocês já falaram tudo, eu só quero reiterar a situação do Fortaleza. Me surpreendeu muito, assim, negativamente a atuação. Especialmente no fator psicológico. Eu acho que o Fortaleza não estava concentrado realmente para o jogo, não entendeu o que estava acontecendo. Quando foi ver, muito rápido. Quando foi ver, já estava 1-0, não conseguiu reagir. Eu realmente também não gostei da escalação. Olha, já vejo futebol há muito tempo. Eu nunca vi dois centroavantes jogarem bem. Pode acontecer. Não sei se o Vojvoda quis aproveitar, né, para ver o Luciano e o Fica meio esquisito. Ninguém sabe quem vai jogar pelo meio, quem vai jogar eu entendo. Né? Porque as características são idênticas. Eu nem questiono. Aí você dificulta eu nem questiono, a atuação. Assim, eu acho que o Vojvoda... Hoje, por incrível que pareça, eu vi... Muita gente me perguntou duas coisas. E eu vou responder a mesma coisa. Primeiro, foi salto alto? Eu não acredito. Agora, se foi, tem que ser detectado pelo elenco, pelo próprio grupo. O Vojvoda vai ter que falar com os jogadores lá. Vocês acharam que iam ganhar fácil? Por que aconteceu essa desconcentração assumida? Né? Essa desconcentração está assumida já publicamente. Por quê? Estava calor, o gramado era ruim, vocês estavam cansados ou vocês acharam que ia ganhar a qualquer momento? E eu não consigo julgar que foi salto alto, não consigo. A outra coisa que me perguntaram muito era se o Vojvoda tinha que... mas mexe muito, define os 11. Gente... O Vojvoda nunca vai definir, porque se vocês quiserem... Ele mesmo já falou. Se vocês quiserem eu tenho 17 titulares. Se vocês quiserem um treinador que define os 11, não é o Vojvoda. Não é ele. Tire o Vojvoda. Entendeu? Nem o esquema tático a gente sabe qual é que vai ser utilizado. Se é 3-4-3, se é 3-5-2, se é 4-3-3. Gente, o técnico do Fortaleza, vitoriosíssimo, competentíssimo, procurado por muitos times do exterior e do Brasil. Ele é o Vojvoda. Então não vem com esse papo para cima de mim. Não tem que definir os 11. Que 11? Que 11? Isso aí, meu amigo. É engraçado que as pessoas elogiam. Pelo amor de Deus, cara. O Vojvoda é bacana porque pensa fora da caixinha. Aí você quer julgar conservadoramente. Que 11? Cara, o Pois bem, nós vamos encerrando este primeiro bloco. E no próximo bloco nós vamos falar também sobre o empate do Ferroviário. Grande resultado lá na Fonte Nova e o clássico rei de amanhã, Ceará e Fortaleza. Já, já. Estamos de volta com o Plenário Esportivo, aqui pela sua TV Assembleia e FM Assembleia. E para abrir o segundo bloco, nós vamos falar do excelente resultado obtido pelo Ferroviário sábado à tarde na Fonte Nova contra o todo-poderoso Bahia, filial do Manchester City, né? O Bahia, com todos os seus titulares, não passou de um 2-2 em mais uma excelente atuação do Eric Pulga. E este Ferrão, hein, Graziano? Vai encarar mesmo? Alguém pensou que seria cavalo paraguai, mas parece que não é não, né? Muito legal até agora que o Ferroviário vem fazendo, né, na Copa do Nordeste. São 4 pontos em 6, está ali no G4 do grupo. Isso é absolutamente importante ali para a continuação do Ferrão. E acho que, com exceção da derrota para o Atlético Cearense, né, a gente tem até agora uma campanha muito boa. Grotesca do zagueiro. Eu quero só chamar a atenção, é o seguinte, o Ferroviário, ele precisa realmente entender que ele não pode expor os seus jogadores a gramados tenebrosos, porque você tem jogadores de qualidade no Ferroviário. O Ciel e o Eric Pulga, por exemplo, para eles jogarem, eles precisam tocar a bola.
a bola não pode vir quicada e num gramado horroroso. Né? Então é muito Está importante dizendo da isso. Barra do Ceará? Então é péssimo, né? O próprio Kobayashi criticou e a diretoria ficou bravíssima com ele, porque ele expôs a situação, não pode falar o óbvio, não pode falar o óbvio. Então tudo isso precisa realmente ser colocado. Agora, o trabalho é bom, o Ferroviário vai estar na segunda fase do Campeonato Cearense, porque tecnicamente não é quartas de final, né? Apesar que está lá no site da federação, é quartas de final, mas tecnicamente para ser quartas de final precisava ter 8 times, mas não tem. Tem 4. Porque 2 já foram... Porque 2 já né, foram catapultados. O Ceará e o Fortaleza já foram catapultados para a semifinal. Aliás, depois do jogo de amanhã... O Ceará se perdeu o clássico... Não, só se for dúvida. Eu sei, tem que ter uma goleada. Não. O Atlético tem quantos pontos? O por causa Atlético do tem saldo, 2 jogos. Não, tem um saldo aí. O Ceará teria que perder o clássico e um time aí, que o Atlético dar uma goleada. Teria que ser, tipo, o Ceará perder de muitos gols e o Atlético também perder. Também, eu já considero o Ceará e o Fortaleza... Esse 6-1 do Fortaleza do Atlético... exatamente. Minou. Eu já considero o Ceará e o Fortaleza já em primeiro lugar. Então, eles vão ficar, inclusive, de folga no fim de semana que vem. Eles só vão voltar ao Campeonato Cearense na semifinal. Mas nós vamos já falar sobre depois o do Campeonato Carnaval. Cearense, porque eu quero finalizar sobre o Ferroviário, o ótimo resultado obtido pelo Ferroviário. A gente fala muito, Renato, no Eric Pulga e no Ciel, mas tem uma dupla de volantes ali no Ferroviário que essa dupla está jogando o fino da bola, viu? Inclusive no jogo contra o Ceará, né? Que é o volante. Felipe Guedes e o Lincoln. O Lincoln. Jogando muito bem. Jogou muito no jogo do Ceará. O Ferroviário começou logo surpreendendo a goleada do Ceará. Ninguém esperava, todo mundo esperava o Ceará. 3-0 é goleada? Isso é um bom resultado, né? Tecnicamente é uma goleada, 3-0. Eu não considero, na minha técnica. Nós não consideramos, mas a gente considera Eu também considero goleada. Tem gente que só acha que é a partir de 4. Mas, enfim, o Ferroviário entrou bem no campeonato, mostrou o Eric. Eu não gosto desse negócio de pulga. Se eu fosse esse rapaz, eu ia acabar com esse negócio de pulga. O nome do rapaz é tão legal, o Eric. mais nunca, mano. O Eric. Aí ficam os locutores chamando de pulga. É porque ele incomoda muito os adversários. Caça-rato. Rapaz, é um negócio, eu não... Mas, enfim. Ainda bem que você não é da época do Pelé. Eu não sou mais comentarista de cabine, de estádio, mas se eu voltasse a ser, eu jamais chamaria esse negócio de pulga. O Eric, eu ia chamar de Eric. E ia entrevistar ele e dizer, rapaz, acaba com esse negócio de pulga. Tira esse negócio Parece de o pulga. Urubatão Nunes, né? Que chegou do Fortaleza e queria transformar o Maradona em Barroso. Não pegou. Urubatão, agora você foi longe, viu? Foi bem, Brasil. Então eu acho que o Ferrão tá legal, né? Quer dizer, o Ferrão praticamente classificado já, bem no Nordestão. Esse empate com o Bahia no final do jogo, 47, o Bahia tinha virado o jogo, quer dizer, o Bahia é um time pesado. E o Bahia deu sorte no gol de falta, viu? Porque ela foi... E não foi falta, né? E não foi falta e foi muito bem colocada. Verdade. O goleiro não podia fazer nada mesmo naquela. Agora é como diz o Graziani, né? O Ferroviário devia parar com essa história de querer arriscar jogar no Elzi Cabral. O gramado é ruim, Ele não está arriscando, não, macho. Ele está obrigado, porque o PV não comporta todos os eu quero jogos. dizer, é porque precisa cuidar melhor. Mas ele perde, né? Eu acho que ele deveria cuidar melhor do campo. aí exatamente. Tá certo, Mas não dá mais tempo, né? Porque ele, na verdade, Não, agora o não. Ferroviário contava em jogar no PV. O Ferroviário esperou um tempão para jogar no PV. Aí acontece o problema do Castelão, o Ceará e Fortaleza vão para lá e botaram para fora. Não, exatamente. O Ferroviário sempre é menosprezado. Escanteado. Então o jeito é o quê? É deixar o Elzio Cabral em boas condições para quando ele precisar. Aí tem que preparar para a próxima temporada, que agora não dá. Porque... Só que vocês estão dando o Ferroviário como certo na classificação, só que ele pode perder o mando para a segunda fase, porque ele tem o mesmo número de pontos do Maracanã. Se ele não ganhar o jogo dele, o Maracanã, pelo menos empatar, o Maracanã passa a ser o segundo da chave. Eu acredito que com o Ferroviário está mostrando desempenho. Não é só resultado. Quer dizer, o jogo contra o Bahia foi desempenho, o jogo com o Ceará foi desempenho. Ele está surpreendendo no estadual e no Nordestão. Né? Então é por isso que eu acredito que eu vou torcer para que o Ferroviário avance no campeonato. Você quer falar sobre o jogo ferroviário ou vai entrar no clássico Eu quero Rei? só dizer que o que satisfaz mais na questão do Ferroviário não é só o resultado, é a forma como o time joga. É o que dá essa esperança. Isso, porque o time joga direitinho. Por exemplo, você falou nos 3-0 contra o Ceará, mas é bom lembrar o empate com o Ceará. Pelo campeonato, porque esse 3-0 foi pela Copa do Nordeste. Isso. Mas o empate da última quinta-feira, se não me engano, quarta ou foi quinta-feira? Não, terça-feira. 1-1. Que foi 1-1, foi um jogo onde o Ceará começou ganhando e o Ferroviário tomou conta do jogo na sequência. Sim, eu ia perguntar exatamente esse detalhe, PC, que o Ferroviário não é um time que joga acuado, retrancado, não, ele joga para cima. Agora, deu para perceber nesse jogo do empate com o Ceará
a carência em termos quantitativos do elenco. Porque ele dominava o jogo, ele tinha mais presença, tocava melhor a bola, mas ali do meio para o fim do segundo tempo, na metade do segundo tempo mais ou menos, o técnico começou a poupar, tirou os atacantes para botar zagueiro, para fechar. Por quê? Porque ele não tinha atacante com a mesma qualidade dos titulares, ele não tinha um Ciel na reserva, ele não tinha um Pulga na reserva. Então ele começou a se precaver e trouxe o Ceará para cima e quase perde o jogo, porque o Luvanor, se eu não me engano, perdeu um gol cara a cara com o goleiro, numa jogada que ele foi lançado. É a limitação de elenco. É uma limitação de elenco. Para o calendário, talvez o Ferroviário não sofra tanto, porque o calendário dele não vai ser tão pesado quanto o Ceará e Fortaleza, principalmente o Fortaleza, porque a Série D que ele vai disputar é mais espaçada. Quando começar, já tem que terminar todos os outros campeonatos. Tem mais tempo ainda. Ele vai ter mais tempo. Mas para esse momento que ele está disputando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense, um elenco limitado quantitativamente e tecnicamente, claro, ele limita a ação do treinador. E é isso que explica, naquele jogo contra o Ceará, principalmente, na troca de atacantes, ele tem optado por fechar o time. Eu digo, eu não tenho qualidade daqui na reserva para encarar o Ceará do jeito que eu estou encarando. Então eu vou me precaver. Encher o time de zagueiro e volante para não levar mais gol, e ele levou 1-1 para casa, que diante das circunstâncias foi até de bom tamanho. Mas eu estou bem impressionado com o jogo do Ferroviário quando ele está completinho, porque não é um jogo de aleatório, é um jogo estudado, um jogo trabalhado. Os jogadores sabendo a sua função, e o Ciel, sem tirar o chapéu para o Ciel, porque o Ciel, tradicionalmente, a gente conhece o Ciel como atacante, não sei o Ciel está sendo um maestro do time. Verdade. Ele está fazendo a bola rodar, ele é o cara que se movimenta, ele organiza. E aí tem jogadores para correr por ele. Como aliás, o gol do empate do Ferroviário foi um belíssimo gol. Um toque de letra na área Lincoln. E a frieza do Eric. A frieza do Eric e do Renato Abreu na finalização, porque era o último lance praticamente do jogo, né? A última oportunidade do Ferroviário, e ele não se apavorou diante do tamanho gigante da defesa do Bahia. E só para completar, como o Fortaleza e o Bahia são os times hoje do Nordeste que estão na Série A, é claro que se observa muito o desempenho dos dois, que vão pegar os principais adversários, né? Mais à frente. Então, a preocupação que se tem com a derrota do Fortaleza com o ABC, imagina do Bahia, que perdeu para o Sampaio Corrêa e agora empata em casa com o Ferroviário. Aliás, o Ferroviário é traumático na vida do Bahia, desde aquele placar extravagante de 2006. Foi 6, né? Não, foi 7-2. 7-2. Eu estava comentando esse jogo para a Rádio Povo, 7-2. O time do Ferroviário, outro dia, na sexta-feira também, eu estava conversando com o Breno, né, repórter do jornal, a gente puxou a ficha técnica, eu comentei esse jogo pela Rádio Povo, lá no PV, eu adorava fazer aquela Série C maravilhosa. E o Ferroviário tinha o Fernandinho, Marcos Pimentel na lateral direita. Marcos Pimentel na lateral, o Everton Maraguá. O Everton. Tinha um monte de jogadores excelentes e só não subiu por causa do Barueri. Não, verdade. Só subiu porque deu de 7 no Bahia aqui, mas foi perder para o Criciúma. Só lembrando que Bahia e Vitória são os vice-lanternas dos dois grupos da Copa do O Nordeste. Vitória perdeu do CSA Vitória e por Bahia 3-1. são os vice-lanternas. O CSA, na zona de rebaixamento do Campeonato Alagoano, fez 3-1 no Vitória. Pois vamos ao Campeonato Cearense, porque tem Clássico Rei amanhã no estádio Presidente Vargas. Ficou decidido, o mando de campo é da federação, mas em comum acordo com clubes, com Polícia Militar, Ministério Público, 6 mil torcedores para cada lado. Na arquibancada, né? Porque arquibancada, a central exatamente. é do Ceará. Aí Na verdade, eu ficou pergunto, 6.500 a 5.500. tem favorito o Clássico de amanhã? Uma boa Graziano? pergunta. É uma boa pergunta. Eu não vou ficar em cima do muro, não. 6.500 para o Ceará, né? E 5.500 para o Fortaleza no total. Eu sei que o PC discorda, mas eu acho que foi uma boa divisão. Vai ficar muitos buracos. Eu não discordo da divisão. Não, você queria que fosse o número, então, exatamente. Eu acho que podia ser a mesma divisão, não, eu com entendi. um pouco mais de pessoas. Não, por isso que eu falei. Eu acho que 6.500 e 5 tá bom. O PC que acho que tinha 8 a 9, né? Eu acho que até 16 mil pessoas estava bom demais. Não, eu entendo. Eu estou muito curioso para ver qual é o volume de torcida do Fortaleza e do Ceará, né? Que vão nesse jogo. E... Lembrando que o Ceará não paga ingresso, né? Vai como sócio torcedor, apesar do mando ser da federação. Então há uma possibilidade muito grande de você ter uma carga menor de torcedor do Fortaleza, porque vem de derrota e tem que pagar ingresso. Apesar que o Fortaleza tinha uma filinha, né? Já faz uns 2 dias, tinha uma fila lá nas mas lojas. se fosse pensar em Mas não fique em cima do muro, não. Quero saber se tem favorito para o Clássico de amanhã. Não, que eu pensei que queria enrolar mais para eu não precisar responder. Não, eu acho que tem favorito. Nem todo clássico tem favorito, tá? E também acho que iguala demais. A gente já é
macaco velho e sabe que as camisas se igualam muito. Agora, eu não posso deixar de dizer que o elenco do Fortaleza é bem superior ao elenco do Ceará. E isso o torna favorito. O que isso quer dizer? Nada. Não quer dizer nada. Até porque eu acho que o Ceará vai ter menos Então não responsabilidade. tem favorito, isso não quer dizer nada. É porque o favoritismo nunca quer dizer... Futebol não é ciência É, porque exata. o favoritismo nunca quer dizer nada. Senão o Essa Flamengo- é polêmica. é só um exercício teórico. polemizar. O Flamengo não tinha perdido o Campeonato Carioca Não, com o mas o Fluminense. Flamengo sim é Mas favoritíssimo nós contra o estamos Real falando Madrid. de campeonato cearense, não é carioca. Não, porque é elenco, né? Tem Se que é botar elenco o ganhasse o Flamengo no jogo... meio, rapaz. Renato, já que você quer falar, tá doido para tomar a palavra? Não, do peraí, Graziano? rápido, já vou terminar. Então eu acho que o Fortaleza é favorito, mas inclusive a responsabilidade vai estar com o Fortaleza, tá? Então o Ceará pode muito bem se aproveitar dessa situação, porque como tem um elenco melhor, o Fortaleza, e eu acho que até o torcedor do Ceará sabe muito bem que o elenco do Fortaleza é melhor, né? Mas não é favoritismo do jeito que estão falando aí, não. Eu acho que é um favoritismo suave e que é possível realmente que a gente tenha um jogo equilibrado e acredito nisso. Até porque vi realmente, comentei até o jogo Ceará e Sampaio, e entendo que o Ceará fez a sua melhor partida do ano. Renato, é o primeiro grande teste do Ceará? Amanhã? E do Fortaleza também, porque eu acho que, como eu disse aqui, o Ceará e Fortaleza são os seus maiores Mas adversários. quando eu pergunto do Ceará, porque como o Graziano colocou, se você perguntar hoje, fizer uma enquete, até mesmo no meio da torcida do Ceará, a maioria absoluta vai apontar que o Fortaleza está numa fase melhor, tem um elenco melhor estruturado. Bem, veja bem, vive calmamente, está numa fase interna e melhor, externamente. tem mais dinheiro, é o time da moda, para uns é o Real Madrid do Nordeste, mas perdeu do ABC. Cuidado com o Real Madrid. viu? Esse negócio de Real Madrid do Nordeste não dá certo. Olha, não tem favorito, discordo do meu amigo Graziani, acho que não tem favorito. É jogo parelho, é jogo pegado. Eu acho até que é empate, eu arrisco até 2-2 no placar. Acho que o Fortaleza vai ser o time que vai propor mais o jogo. Eu espero que o Fortaleza entre propondo mais o jogo, pela característica do time do Vojvoda, pela característica do Vojvoda. Eu acho que ele vai propor. O Mourinho, é Mourinho, é? Mourinho. Morínigo. Ele vai, eu acho que ele vai armar o Ceará mais reativo, não é? Tentando bloquear os espaços do Fortaleza, recuperando e saindo em contra-ataque, que também é uma forma inteligente de jogar. Isso não é retranca, você fecha, reconhecendo que o seu adversário tem mais potencial, tem mais elenco. O Vojvoda tem à disposição mais jogadores para montar a equipe, lógico que tem. Isso o Ceará tem que ter uma estratégia para equilibrar o jogo, porque camisa tem, igual o Fortaleza, equilibra na camisa, equilibra na torcida. Eu concordo com o Paulo César, era para estar mais gente no estádio. Olha, quando vê essas histórias de torcida única, eu fico assim, meu Deus do céu, será que o nosso sistema de segurança não tem condição de garantir um jogo que será em Fortaleza no PV? Claro que tem. Se não tem no PV para 20 mil, como é que tem para o Castelão de 60? Então, eu com todo respeito... É difícil entender essa matemática. Com né? todo respeito a promotores que às vezes querem... Eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, mas eu acho que quando você não quer fazer um jogo com duas torcidas falando da violência, você está baixando as armas para o pessoal que quer fazer a violência e quer criar tensão e medo toda vez que Ceará e Fortaleza vão jogar. Se você não estabelece a regra, o regramento, o PV agora, se é uma notícia hoje, vai ter identificação facial. Mas não nesse jogo. Não, sim, mas que tenha, mas que puna quem fizer errado, que tire do futebol, que proíba de entrar em jogos, porque tem que ter a punição. O problema é que não se pune. Agora, tem que ter as duas torcidas, oxe. Bota a polícia, monta um sistema de segurança. Quem errar, paga-se o preço, a lei, com a Duralex, Sedlex. Eu sou contra esse negócio de você dizer, não pode, porque senão vai ter. Peraí, quer dizer que você admite que você não tem competência para gerir? Ou então faz só com uma torcida. Que isso? Eu acho que não. Eu acho que tem que ter duas torcidas mesmo e ter um sistema de segurança para garantir. Agora, o jogo dentro de campo eu acho que vai ser um jogo parelho. Não garantem uma noite de segurança para 1 milhão de pessoas na Praia de Iracema? Embora lá não tenha a rivalidade. Sim, mas é cheio de ladrão, batedor de carteira, Tem. de celulares e de tudo mais. Eu acho que aconteceu do normal, a Polícia Militar faz um excelente trabalho, ela sabe trabalhar, ela tem um comando de policiamento de estádio que é acostumada a fazer isso, ora, anos e anos a fio fazendo isso, dá para fazer, dá para as duas torcidas. E quem brigar, quem
quem sair da lei que pague o preço, que a polícia prenda, etc. Agora, em campo, eu acho que o jogo vai ser parelho. Para mim, não tem favorito. PC, eu quero ver se você entende mesmo, conhece mesmo, se você disser agora a escalação do Fortaleza para amanhã. Eu não sei nem qual foi o último jogo. Porque muda tanto que a gente não pode dizer. Mas eu posso apostar. Vamos lá, eu aposto que vai ser Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Tite, ou Brits, né? E o Bruno Pacheco. Podendo ser o Lucas Esteves. Luiz Esteves só faz Não, apresentar você não jornal. está escalando, você está Não, eu estou achando. prospectando. Isso aqui, eu estou tirando assim. Vamos lá, o meu campo, vamos Ele lá. botou 10 times em campo já. Eu estou tirando uma minha seleção, vamos Mas dizer. o Lucas Esteves, ele foi muito mal contra o Não, ABC. eu acho que cá para nós, eu acho que nenhum nem outro ainda agradou totalmente. Não sei, Vamos lá, o meu tô campo. pensando que é. Vai, escala o time aí. Caio Alexandre, Lucas Sacha Pochettino, ou Postino. Não, Pochettino. Pochettino, né? Pochettino. Pikachu, Esse está no jogo. Thiago Galhardo e Também. Pedro Rocha. É o meu time. Ou Romarinho. É o meu time. Eu só acho que Também pode desse botar time o aí vai sair o Tite. Ele anda meio lento. Não, por isso que eu coloquei. O titular seria ele, em tese. Eu não sei como é que está a fisiologia lá, se ele vai estar numa condição boa. Aí ele pode botar ou o Sebastião, que vem jogando vários jogos, ou o próprio Brits. Inclusive, no segundo gol do ABC, a bola passa rente à cabeça dele, ele fica olhando a bola passar e não foi na bola. Agora a Tite. pergunta, o treinador do Ceará, escala o Vina de saída ou o Vina vai O Vina, no banco? ele foi... Primeiro disseram que ele estava afastado porque estava com um problema, aí recuperou, aí resolveram poupá-lo para melhorar a condição física. Isso. Na verdade, Eu deram acho que tempo para poder... eu acho que ele escala o Vina assim. Talvez, eu acho que ele vai no banco. Eu acho que ele vai Acho no que no banco. mínimo vai no banco. Mas E é coerente. eu escalaria, porque é um jogador que se motiva num clássico, ele tem um histórico ali até de rivalidade, ele faz parte, ele tem talento. Ninguém pode tirar o talento do Vina. Ele nos aprendeu. Eu ele acho que desaprendeu. é o jogo para o treinador chamar o Vina e conversar com ele. Agora, Mas eu queria- tecnicamente eu o queria Giancarlo falar- e o Guilherme Castilho estão jogando mais Estão que jogando ele, né? melhor, Então eu não verdade. escalaria o Vina, não. Não sei, eu estou dizendo que eu levaria para o jogo. Não, entendi. Se vai ser titular Claro. ou não. Não, eu tô falando, eu não colocaria Eu ele deixaria como ele no titular. Agora, banco. eu Deixar queria ele no só banco. botar a colher nessa história do público, que eu acho que tem um problema também, como o Renato falou, eu respeito também, acho que o Ministério Público tem a melhor das intenções Sim. quando Sem ele dúvida. recomenda aquela Claro. coisa toda, a não presença de duas torcidas. Mas eu acho que ele inverte as coisas. Eu acho que o Ministério Público deveria primeiro dizer, olha, queremos ouvir a federação, os clubes e a polícia militar sobre o projeto deles para esse jogo. Pronto. E daí, apresentado o projeto, não me agradou, eu disse, olha, eu recomendo torcida única. Mas antes de Mas ouvir... quando você coloca de antemão, olha, o Ministério Público entende que não pode ter duas torcidas. Pô, você já constrangeu a polícia. Mas só lhe adiantar uma coisa. Para completar. Por que eu acho isso? Porque quando ele bota na frente o achismo lá do Ministério Público, por melhor que seja a intenção, mas ele já constrange a polícia, a federação e os clubes, porque ninguém Sem vai dúvida. querer assumir a responsabilidade de fazer um jogo com mais pessoas e depois ter um problema, aí o Ministério Público diz, eu tinha dito que não botasse. Concordo, Olha, quando concordo. tem que acontecer problema, cá para nós, o maior problema que houve em estádio do futebol cearense nos últimos tempos foi qual? A torcida do Ceará com ela mesma. Sozinha. Ceará e Cuiabá. Cuiabá. Era só a torcida do Ceará. O torcedor do Ceará prejudicou o Ceará, ele A mesmo. última vez que teve problema de torcida aqui, Ceará e Fortaleza, foi na final do gol do Cassiano, 2015, 8 anos atrás. E foi por uma desatenção do policial, porque a torcida entrou para comemorar, uma meia dúzia de gato pingado foi provocar outro lado, a Outro torcida do Ceará lado. invadiu e começou a confusão. E a torcida do Fortaleza brigou entre si. Isso, No jogo contra o resto é Palmeiras. tudo entre si. Contra o Palmeiras, que motivou inclusive a expulsão de sócio-torcedor. E o Marcelo Paes ia o tempo inteiro nas redes sociais, inclusive no nosso programa, ele falou que a briga das torcidas organizadas do Fortaleza era um prejuízo enorme para o próprio clube. Claro, mas não tem E com isso eu quero agradecer ao Fernando Tchau. Graziano, ao Renato Abreu, ao abraço. Paulo César Norões e vamos ficando por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais e muito mais sobre Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Um abraço a todos.